Hoje vamos falar de um som muito especial no inglês, o som do schwa. Então, está dentro das nossas pronúncias especiais. Lembrando que nós utilizamos como referência os dicionários Cambridge e Oxford, também para alguns conceitos o ChatGPT. Mas existem diversos dicionários na internet que o estudante pode utilizar, ok? Também quero informar que esse material todo em PDF, inclusive sentenças como exemplos, aqui nós vamos trabalhar palavras, né, produzir de palavras, mas nós temos um material de apoio na nossa biblioteca, os links vão estar lá nas descrições dos vídeos, e também nós temos um QR Code aí durante a gravação desse vídeo, ok? Então, queria pedir a todos que tem interesse por música, comentem, curtam, compartilhem, mandem uma mensagem para a gente poder tentar melhorar. É um estudo que eu gosto de fazer, certo? Eu sou um estudante também, ok? Vamos lá. Olha, uma das formas de melhorarmos nossa pronúncia em inglês é entendermos como funciona a fonética. É claro que não cabe aqui aprofundar, discutir a fonética, mas assim, ter uma noção de como funciona. E o inglês é muito importante porque é uma língua de diversas origens e a pronúncia, muitas vezes, ela é caótica, cheia de exceções, padrões que fogem do normal. Então, nós temos que ter esse cuidado e estudar a pronúncia em inglês com seriedade, porque realmente é um fator que complica, porque eles falam muito rápido, às vezes engolem as palavras, emendam as palavras, eles têm muitas contrações e às vezes, para a gente que tenta ouvir, fica difícil de entender. Mas a gente tendo a noção de como funciona a fonética, pode facilitar o nosso trabalho. Então a ideia aqui é melhorar para que a gente entenda melhor o idioma, ok? Uma boa pronúncia, né? Se a gente tem uma boa pronúncia, uma entonação, nós vamos falar de entonação aqui, um pouco de entonação também, significa uma comunicação mais próxima, mais aceitável, né? Eles gostam quando a gente pronuncia, pelo menos próximo ao idioma deles, para que eles entendam melhor, né? Eu acho que a ideia é não falar igual eles, mas tentar aproximar a nossa pronúncia com a deles, ok? Que às vezes é um desafio um pouco difícil. Aqui, uma lição de entonação, eu coloquei a palavra presidente no português brasileiro, no português europeu, português de Portugal, e coloquei também no inglês. Vocês podem observar, eu fiz questão de marcar, no português brasileiro, como também no espanhol, no francês, a palavra ela é falada num tempo quase que igual, presidente. As sílabas são faladas dentro de uma normalidade. A gente sabe que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, mas as demais são pronunciadas com muita clareza, o que não acontece no português de Portugal. Nós vamos ver os exemplos aqui. E também o que não acontece no inglês britânico, no inglês americano, no alemão e no russo também, que eles dão um valor muito forte à sílaba tônica. Então, muitas vezes, as demais sílabas são pronunciadas muito fracamente, muito fraquinhas e, às vezes, quase ininteligíveis. Às vezes, eles falam e a gente não entende a palavra toda. Vamos ver exemplo. Nós falamos, exemplo aqui, nós falamos presidente. As sílabas estão claras dentro de uma normalidade, de um tempo normal. Os portugueses europeus, eles dizem presidente. Dá uma entonação muito forte na sílaba tônica. As demais sílabas nem sempre. Aqui nós temos a transcrição fonética, que é presidente, presidente. Então eles dão uma força muito grande na sílaba tônica e as demais são faladas assim bem mais fracas. Okay? E no inglês americano, eu creio que seja mais evidente esse fenômeno, essa situação. Né? Eles falam president, president. Muitas vezes, o restante da palavra a gente quase nem ouve falar. Okay? Eu trouxe aqui os exemplos do português de Portugal e do inglês para que a gente possa ter uma noção. É lógico que isso não é uma regra amarrada, mas é para a gente ter uma noção legal de como essa questão da entonação é importante para que a gente se entenda, faça se entender melhor. Presidente, 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 presidente. A gente observou que a grande entonação, né, o grande foco aqui é aonde a gente estressa, né, o stress, né, o tempo de stress, né, eles estressam
na sílaba tônica, né? E no inglês americano, President, 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 President. eles focam muito na sílaba. Então, a gente pode dizer que, assim, né, tecnicamente, o português brasileiro, o espanhol e o francês são línguas time silábicas, né? São syllable time. E o inglês e o português de Portugal, o alemão e o russo, nessa mesma toada aí, são entonações stress time, né? O estresse, a sílaba forte, aonde é estressada, né? O tempo é estressado nessa sílaba forte, ok? Um dos grandes fatores para entendermos essa questão da entonação é o som que veremos a seguir. Então, hoje nós estudaremos um som, né, específico. Ele é muito importante no inglês. Provavelmente você estuda inglês há um tempo e ainda não tenha ouvido falar dele. E é nessa lição que eu pretendo trazer, né, para nós todos, como estudantes, uma noção melhor desse som. Uma coisa é certa, ele pode ajudar muito, quando a gente tenha a noção de como ele funciona, ele pode nos ajudar muito a entendermos, né? Melhorar o entendimento do que eles estão falando, tá? E também melhorar a nossa fala, claro, obviamente. A ortografia do inglês, muitas vezes, não corresponde à forma falada, é claro, muitas vezes não. Muitas vezes mesmo, né? E, e esse é o problema. O schwa, às vezes, é uma das principais causas disso. Porque o schwa é um som muito fraco e, muitas vezes, onde ele se encontra, onde ele se apresenta, é quase ininteligível o som. Vamos ver os exemplos para facilitar. Aqui eu coloquei um texto de conceito, né, até para eu poder treinar também o meu reading, certo? Então eu faço questão de fazer essa leitura aqui desse conceito. Embaixo tem a tradução em português para facilitar as pessoas que estão iniciando, mas eu fiz questão de colocar esse conceito em inglês para que eu possa treinar, conforme eu disse, e também, né, mostrar um pouquinho do que eu estou tentando melhorar na minha pronúncia, ok? The schwa sound is the most common vowel sound in English and a shortened, unstressed vowel sound, often sounding like the It's a relaxed, neutral vowel sound that is commonly found in unstressed syllables of multisyllabic words. Ok? Então, ele é encontrado nas sílabas unstressed, né? Nas sílabas fracas. Né? Stressed é sílaba forte. Unstressed, sílaba fraca. Ok? E principalmente palavras de mais de uma sílaba, né? Porque se ele é na sílaba fraca, tem que ter mais de uma sílaba, obviamente, para que ocorra esse fenômeno. Ok? Então, eu fiz uma apresentação aqui, né, porque realmente ele merece uma apresentação. Ladies and gentlemen, let's show you the schwa sound, the lazy and our idiot sound. Eles tratam esse som como um som preguiçoso, lazy, ou até um som idiota. Por quê? Nós vamos ver agora como que ele é pronunciado, a forma que ele que ele sai, né, da nossa pronúncia. Vamos lá. Está aí o símbolo dele. Quem usa, né, dicionários com transcrição fonética vão achar esse som, né? Então vamos lá. The lazy schwa sound. Certo? É um mas não é um não, é um um som bastante assim, né? Preguiçoso mesmo, como eles dizem. Ok? Vamos repetir. The lazy schwa sound. Viram? Então vamos lá. E o detalhe, ele pode aparecer em todas as vogais. A, E, I, O. Nós vamos ter palavras em inglês onde o A tem esse som, o E tem esse som e assim sucessivamente. Vamos lá. Vamos às palavras que têm a letra A com esse som. A primeira palavra que eu trouxe aqui é a palavra about. About. Vocês observem que a sílaba forte está em amarelo. Ela é caracterizada nos dicionários por esse símbolo aqui, esse pequeno apóstrofo, né? Que caracteriza a sílaba forte. Geralmente eu coloco em amarelo para facilitar a didática. E coloquei aqui em azul, com o som do schwa, para que a gente veja que é uma sílaba fraca, né? Uma sílaba átona, né? Uma sílaba bem fraquinha, e muitas vezes ela não é nem inteligível. Você fala about, about, about. Numa conversa rápida, pode-se falar about, about, about.
certo? Ela é um som muito, muito importante por causa disso. Ele determina muita entonação na frase. Aqui é uma palavra conhecida nossa, né? E nós pronunciamos esse A bem aberto, né? América. Eles não, eles usam o schwa para pronunciar esse A. Então, como seria? Seria America. Os dois As têm o som do schwa. Nós vimos aqui na transcrição fonética, a transcrição fonética para a língua para o inglês britânico e para o inglês americano mesmo, né? Então, aqui não tem erro, né? Aqui a gente tem que tentar aproximar nossa pronúncia deles. Como? Transformando esse A que nós falamos aberto no A. E no último A também, transformando o A que nós falamos aberto em A. Então, a pronúncia que eu acho que seria mais ou menos próxima deles aí seria American. Ok? Vamos lá. Aqui, como about, tem outra palavra também, muito conhecida, muito usada. Eu, às vezes, prefiro colocar palavras, né, corriqueiras, bastante usadas para ficar entendido. Around, around, around. Observem bem, muito fraquinho, né? Around. A gente, os estudantes iniciantes, né, que estão ainda, que não têm contato com esse tipo de entendimento, de entonação, com esse som, fala around, né? Um A bem aberto não é. Aqui, claro, é clássica, né? Around. E, como eu disse, na fala, às vezes, ele até soma, ok? Palavra conhecida, muito conhecida nossa, né? Nós temos 3 As, 2 com som do schwa e um A com som mais ou menos normal, parecido com o nosso, né? Então, como que seria a pronúncia dessa palavra? Tentando, igual eu digo, sempre tentando aproximar deles, né, gente? Nós não vamos falar igual a eles, né? Só se vivermos muito tempo dentro do idioma. Mas, assim, para estudantes, a gente deve entender o seguinte: vamos aproximar o máximo possível do jeito que eles falam. Então, é banana, banana, a sílaba forte é a segunda, né? A nossa também. E os 2 As, o primeiro e o último, com som de banana, ok? Parece estranho, mas é verdade. Está no dicionário, né? Não estou inventando, não. Outra palavra que é escrita rigorosamente igual no português é a palavra animal. Trabalhamos com As, né? Bem abertos, né? E eles trabalham o primeiro A aberto, né? Mas o último, ao. Animal. Animal. Oh, som do U. E lembrando que o L, né, ao final das palavras, né, a gente vai usar com aquele som que a gente eleva, né, a língua ao céu da boca, né? Animal, animal. Lembrando, sílaba tônica em amarelo, e o primeiro A com o som dele, né? O som natural dele, um dos sons naturais dele, e o último A bem fraquinho. Animal, animal, ok? Agora vamos passar para a letra E, né? Nós temos 5, 6 exemplos lá com a letra A, vamos para a letra E agora. Essa nós já começamos com a palavra com 3 letras E, cada uma com uma função diferente, fonética diferente. A primeira tem o som do nosso E mesmo, né? Sa, sa. A segunda, o som do schwa, A. E a terceira não é pronunciada. Então, qual que seria a melhor pronúncia aí? Pelo menos que eu entendo, né, pelo dicionário, seria celebrate, celebrate, celebrate. Primeira sílaba forte. É, a separação silábica deles é bem diferente da nossa, né? Aqui, olha para vocês verem aqui, a palavra de 3 sílabas, né? Sa, la, a. O S está sozinho aqui na sílaba, e a última sílaba com 5 letras. Celebrate, o som, né? Celebrate, ok? Que a gente deve observar. Sempre lembrando, gente, que essas pronúncias foram retiradas do dicionário, tá? Do Cambridge, do Oxford. Então, para a gente saber como se pronuncia, ou a gente tem que ouvir bastante ou consultar os dicionários, né? Não tem outra alternativa. A segunda é a palavra 100% conhecida, todo mundo conhece, mas que eu quero dar um destaque aqui nas 2 letras. A primeira letra E tem o som do nosso E mesmo, quase próximo, é igual ao nosso, né, do português. A segunda, o som do schwa. Então, qual seria a pronúncia dessa palavra, né? Tentando aproximar, vou sempre repetir isso. Seven, 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 ok? A gente fala seven, né? Mas é seven, lembrando, né? Lembrando também o N. Qual o nome da letra
em inglês, né? N, então é seven, dando uma esticadazinha aqui no N, né? Seven, ok? Essa também nós já falamos dela, né? A primeira sílaba é forte, president, president. A separação aqui, a letra I, bem curtinho, tá? Às vezes ela nem é perceptível, como também o schwa, president, president, né? Bem rápido. O destaque aqui, eu estou falando, no inglês o destaque é para a sílaba forte. Não podemos fugir dessa situação. E nós, como aprendemos uma língua de sílabas no mesmo tom, fica difícil da gente entender isso, né? Compreender, aceitar isso. Mas é uma realidade que nós temos que conviver com ela. Outra palavra também, nós temos no português, né? Diferença mínima aí de escrita, problem. O O com aquele som, né? Misturado com o O com A, né? Pra, e o E com o som de E. Então, é problem. Lembrando, a letra M, ao final das palavras, tem que ser terminada com a boca fechada. Problem, problem, problem. Outra palavra também bastante conhecida, né? Listen. Essa aqui tem até uma observação. Listen. E temos também a letra T, que não é pronunciada, né? Então, observando aqui a tradução fonética, letra T está em cinza, eu uso como padrão, pintar de cinza a letra, né? Destacar de cinza, e para que fique caracterizado que ela não é pronunciada. Então, a pronúncia correta aqui seria listen, listen, lembrando da letra N aqui, o som da letra N. O ideal, gente, é que se nós temos dúvidas, vamos ao dicionário, ou ouçamos, né, muitas vezes, para que facilite aí nossa compreensão. Agora, a letra I, com esse som do chuá também, né? Olha para vocês verem, para nós é família, família, bem claro, né? Eles é family, 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 certo? A letra A, né? Family, e a letra I, Y bem pronunciada aqui ao final. A sílaba forte aqui, family. Podemos até dizer que se a gente tirar esse I e o som do I aqui, não faria muita falta, não. Family, tranquilo, family, certo? Não é nem tão necessário. Numa conversa rápida aí, a gente vai ouvir family, family, sem a pronúncia do I, né? É um som tão fraco, mas interessante. Tão fraco, mas que estabelece a entonação. Esse é que é o grande, né, a grande virtude do Schwa, né? Outra palavra também totalmente conhecida por qualquer estudante de nível inicial, né, em inglês, é a palavra o lápis, né? Pencil, sol. O L, eu já falei sobre o L, mas o destaque aqui é sobre o som do Schwa. Pencil, pencil. Evil, é o malvado, né? Pessoa má, né? Gente, uma palavra, né, com duas sílabas. A primeira sílaba é a letra E, que é pronunciada como um I bem longo. Evil, evil. O L, não podemos esquecer, e o I com som de schwa. Evil, ok? Outra palavra também que a gente tem que ter bastante cuidado. Nós falamos possível, né? O I bastante forte, até inclusive no inglês, no português, ela que é a sílaba tônica, né? No inglês, totalmente, ela é a sílaba mais fraca da palavra. Possible, 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 que o som do A, né? Próximo do A aqui, e o I, possible. Igual eu disse, ela pode ser até suprimida na pronúncia aqui, que ela passa bem aqui. Possible. Okay? Lembrando que a letra E não é pronunciada e o L é o possible. Okay? E também tem, né, na pronúncia do L aqui, ao. Uma palavra 100% também, né, portuguesa, né, principal, né, bem claro. Para eles, não, o I tá pronunciado igual ao nosso, né, mas a nossa sílaba tônica é na última, eles é na primeira. Então, é principal, 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 principal. Ok? Significa diretor de escola, né? Ela é mais usada nesse significado aqui. Os demais significados são menos utilizados. Geralmente é utilizado como diretor de escola. Vamos passar para a letra O.
né? Que é interessante também. Memory, memory, ok? Com a som do schwa. O Y bem pronunciado. Y no final, gente, tem que ser bem destacado. É o som de I bem destacado. Então, a palavra é memory. Igual eu falei, se a gente suprimir, não faz muita falta, não. Memory, memory, ok? Então, é um som tão fraquinho que, às vezes, ele até some na fala. Today. A gente fala today, né? Tem o né? Today, today. Ok? A sílaba forte é a última. Que aqui não está. Foi indevido. A sílaba forte é a última. Today. Tomorrow. Aqui, caso de três Os, né? Três Os com sons diferentes. T, aqui o O com o som mesmo dele, né? A. E o que esse O, no inglês britânico, eles usam o schwa, e no inglês americano eles usam o ou, que na verdade praticamente, né, é igual, é similar. Então vamos considerar isso aqui. O que nós consideramos aqui, principalmente, é o início da palavra, tomorrow, tomorrow, ok? E aqui também, bem claro, né, tomorrow, ok? Outra palavra que também a gente já conhece, mas que temos problema na pronúncia. Person, person, person. O O com som do schwa. E lembrando aqui que está de vermelho porque no inglês britânico ele não é pronunciado. E é um som longo. Então nós vamos falar person no inglês britânico. Person. E no inglês americano, person. Ok? Outra palavra que nós usamos no português também, usamos com a sílaba tônica diferente. Nós falamos em português, usamos muito, né? Ctrl C, Ctrl V. Nós importamos essa palavra e mudamos a entonação, né? Mudamos a sílaba tônica. Então, eles falam control, control, control. Ok? Control. A primeira sílaba é fraca, a última sílaba é forte. Diferente do que nós importamos a palavra deles e alteramos a tonicidade, né? Uma palavra difícil aqui. Mudamos a entonação da palavra. Então, nós falamos control, 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 eles falam control, control, ok? É esse, nós temos que ter esse cuidado, às vezes, porque é lógico que no Brasil nós vamos falar control, né? Que nós já adotamos essa palavra. Mas no exterior, quando nós estivermos falando, né, falando em inglês, nós temos que usar a entonação correta, a sílaba, né, a tônica correta, control, control. Se nós falarmos control, eles podem não entender ou podem achar estranho, né? E para encerrar na nossa última vogal, né, nós temos depois o Y para comentar também. Então, aqui uma palavra interessante, né? Nós temos palavra bem próxima, que é a sugestão, né? E nós vamos ter dois destaques, né? Em vez de falar su, nós vamos falar sa, 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 certo? Nós falamos gestão, eles falam je. Nós vamos colocar aqui um D imaginário aqui, né? Aqui, ó. Um D imaginário, tá? Gest. Então, a pronúncia, né, mais recomendada para esse caso aqui é suggest. Suggest. O G, né, com esse som aqui, G. Ok? Desculpa. Então, aí, o ideal nessa pronúncia é suggest. Ok? Suggest. Gente, é ideal que vocês repitam também, né? Repitam, tá? Success. 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 Lembrando, né? Success. Com som do schwa. E a última sílaba forte. Success. Também nós usamos aqui muito essa palavra em português, né, que é o suporte, apesar de que eles usam como sentido de apoio, então é support. O inglês britânico não traz o E na pronúncia, então, do inglês britânico, support, o nó bem longo, né, support, e no inglês americano, support, support, ok? Support. Agora vamos ver um caso, né, que ocorre muito pouco, mas vale ser lembrado que o Y também pode ser considerado uma semivogal, né, uma vogal, né, curta e uma semivogal. A primeira palavra é a palavra de origem grega, né, que é análises. Então, análises, a,
Analysis. Analysis. Ok? É lógico que o A também tem o som do schwa, mas aqui eu estou dando destaque para o Y, tá bom? Então a pronúncia é analysis. Analysis, desculpa, analysis, com som de C aqui. Analysis, que eu tenho uma observação a fazer. Essa é a palavra análise no singular. Quando ela vai para o plural, e plural de palavra de origem grega no inglês tem umas particularidades que devem ser estudadas. No futuro nós vamos ter uma lição sobre isso, mas é interessante. Como é o plural dela? Analysis. Ao invés do I, eles mudam para E. E o interessante é o final. Aqui nós temos o som de S, né? Analysis, analysis. E aqui eles têm o som de Z no final. Então é analysis, som de Z. É só uma curiosidade. É uma palavra, né, que a gente tem que ter cuidado, porque aqui ela está no singular e aqui ela está no plural. A única diferença é que o que faz o singular e o plural, a gente troca, tira a letra I e passa para a letra E. E o som do S final sai de C para Z. Então, repetindo, analysis, a primeira, analysis, e a segunda é analysis, ok? Meio complicado, né? Só com o dicionário mesmo para a gente poder treinar bastante. E a última é a nossa seringa, né? Eles têm uma pequena diferença aqui, o inglês britânico adota o I curto, e eles adotam o schwa, o americano adota o schwa. Isso aqui não faz muita diferença, não, tá? O que importa aqui é syringe, certo? Lembrando, não é syringe, é syringe, syringe. Essa observação é importante, né? E lembrando, o Y é um som de schwa aqui no inglês americano, e no inglês britânico eles colocam o I curto, mas que, conforme eu disse, não tem diferença assim gritante. É igual, praticamente igual. Não vai fazer diferença pronunciar syringe ou syringe. Não há diferença. Ok? Ao final, né, as considerações final thoughts, né? The schwa is small but mighty. It is the backbone of English rhythm and pronunciation. Mastering it will make you sound more natural and fluent in both British and American English. Então, esse som do schwa, ele é usado nos dois, tá? Nos dois, americano e no britânico, ok? O schwa é pequeno, mas poderoso, mighty, poderoso, né? É muito poderoso. Ele é o backbone, é a espinha dorsal, né, do ritmo e da pronúncia em inglês. A forma de falar, o jeito que eles falam, que é bem diferente do nosso. E aí que pega, aí que está a situação. E lições desse tipo podem nos ajudar a tentar aproximar do ritmo deles, né, da entonação deles, ok? Dominá-lo fará com que a nossa fala soe mais natural e fluente, tanto no inglês britânico como no americano, ok? Encerrando, muito obrigado a todos.